Olá para você que acompanha meu trabalho aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Bom, para quem não acompanha, não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues, astróloga. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica para a semana do dia 3 até o dia 9 de janeiro de 2021, sob uma abordagem clássica, e vamos observar o clima do dia, ok? Não é uma reflexão para signos, nós não vamos fazer horóscopos e nem fazer uma avaliação sobre temas mais subjetivos, espirituais. A ideia aqui é trazer informações sobre o clima diário para vocês se organizarem com seus assuntos cotidianos. E, enfim, vamos entender então esta semana, a primeira semana de janeiro, que vem com tudo, é uma semana com alguns ingressos de planetas em novos signos e alguns movimentos bem interessantes no céu. Vamos acompanhar. Dia 6 aqui tem um destaque porque nós vamos ter uma fase minguante e Marte ingressando no signo de Touro. Vamos entender aqui no dia a dia como isso se desenrola. O dia 3 de janeiro, que é domingo, ele traz um único movimento no céu que é às 23h44. A Lua em trígono com o Sol. Lua em Virgem, Sol em Capricórnio. A Lua enxerga um ponto, que é o signo de Capricórnio, onde ela tem uma debilidade, tá? O que acontece é que isso atrapalha um pouco a natureza harmoniosa do trígono. E isso intensifica muito uma tendência mais voltada para a qualidade, que pode tornar o dia bastante meticuloso, às vezes com excesso. Para assuntos eletivos, ou seja, para você escolher o domingo, pode ser bom para as atividades que requeram bastante organização. Mexer com coisas, por exemplo, que estão guardadas há muito tempo, se reorganizar, limpar mesmo, porque essa tendência mais meticulosa, ela vai ajudar você a lidar com isso no sentido um pouco mais prático, né? Organização geral. Pode ser bom se você tiver que estudar temas que precisam de bastante concentração e olhar detalhes, como cálculos, por exemplo. Por outro lado, a gente tem que ter bastante atenção nos assuntos mais leves, porque a tendência é ficar excessivamente buscador da qualidade. Então, por exemplo, emperra com coisas que são simples, coisas que poderia passar com um pouco mais de facilidade, resolver, por exemplo, a gente acaba emperrando um pouquinho nesse excesso de cuidado, penso, né? E essa tendência muito meticulosa, ela ainda é levada para o dia 4, porque no dia 4 a gente tem dois movimentos no céu, os dois envolvendo a Lua. Um primeiro que é um trígono que a Lua vai formar com Mercúrio aqui em Capricórnio também. Para Mercúrio é bom porque ele tem domicílio e exaltação, né? São termos astrológicos aqui para certo poder do planeta, mas para a Lua continua tendo perda aqui no signo de Capricórnio. Atrapalha um pouco a natureza harmoniosa do trígono, mas continua com uma tendência muito meticulosa. Eu coloquei caprichosa também, porque quando for às 18h34, a Lua vai formar esse aspecto desafiador com Vênus, e a natureza do aspecto em si já é desafiador, e ainda Vênus enxerga também aqui um ponto onde tem debilidade. De forma que essa característica de atender interesses e desejos, ela cai para um sentido muito caprichoso, excessivo mesmo. Sabe aquilo que a gente fala, né? Eu só quero se for assim, ou só quero uma coisa daquele jeito. Então, o cuidado que temos que ter nas escolhas durante o dia 4 é justamente com a perda de flexibilidade e com a vontade muito excessiva de atender a um desejo muito idealista. Eu penso mesmo no dia 4 aqui, que a gente fica muito voltado para ideais, né? Então, tem que ter um pouquinho de atenção aqui com essa característica. Eu recomendaria não iniciar nada muito importante sobre essa influência, porque aí a gente emperra mesmo num excesso de qualidade com as coisas. Aí, ao invés de ter praticidade, leveza para levar os temas, acaba ficando muito voltado para só aquilo, por exemplo, né? E tem que ter atenção também com os assuntos relativos à compra, investimento, porque essa quadratura de Lua com Vênus não indica facilidade para lucros envolvendo o investimento ou compras mesmo que possam representar problemas futuros. Quando for no dia 5, nós vamos ter o ingresso da Lua em Libra, que já é domicílio aqui de Vênus, né? Traz uma expressão mais equilibrada, harmoniosa, interativa. E assim que a Lua ingressa em Libra, ela já começa a formar os aspectos harmoniosos tanto com Saturno como com Júpiter. Esse primeiro com Saturno é bem interessante em termos de recepção, porque Saturno ele se exalta aqui no signo de Libra, né?
e por isso traz facilidade eu penso, com compromisso com as coisas em geral, embora Saturno em Aquário não tenha uma tendência tão de compromisso como em Capricórnio, assim, muito centrada, construtiva, no nível prático. Em Aquário ele amplia muito no sentido mental, né? E depois ainda a Lua vai formar um trígono com Júpiter em seguida. Então eu penso assim que é um dia mente aberta, porque a gente pode ter facilidade para encontrar alternativas diante das atividades cotidianas. Pode ser um dia bom para empregar mudanças, né, em procedimentos, em rotina, empregar mudanças na vida como um todo. Eu estou falando num sentido bem geral, né? Aqui a gente não está fazendo avaliações particulares. Então, se você tiver um tema muito importante, o ideal é que você faça uma avaliação individual, mas o clima do dia, e num sentido eletivo, geral, esse é um dia bom para empregar mudanças, para iniciar as atividades, porque ela corre num sentido bem amplo, né? Por exemplo, se o objetivo da atividade é atender público geral, essa tendência é expansiva, né? Ela abre os horizontes e é boa e facilita a interação. Se o objetivo for aplicar mudanças, esse momento aqui às 9h17 da Lua em trígono com Júpiter traz facilidade para aplicar mudanças, né? Sempre os movimentos envolvendo Lua e Júpiter têm uma relação com mudanças. Então pode ser um dia bem produtivo. Eu penso realmente que o melhor dia da semana é o dia 5 mesmo, né? Para ter novos horizontes, novas perspectivas, mudar de direção, entender as coisas por um prisma mais amplo, por exemplo, sai muito do detalhe, né, que estava bem emperrado e amplia um pouco os horizontes, tá? Então, bem bom também, pode trazer até novidades, surpresas e tudo mais. Agora, dia 6, a partir daqui a gente tem alguns dias da semana um pouco desafiadores, né? O dia 6 em particular tem a formação da fase minguante. O último quarto da Lua, a Lua está decrescendo em luz, diminuindo a luz, né? E ainda nessa quadratura, nós vamos ter o Sol aqui chegando no ponto de queda dele e a Lua chegando ao exílio. Então, é uma fase minguante mesmo, né? Para inícios ou escolha de atividades. Esqueçam aqui o dia 6, ele é bem lento e difícil de fluir com leveza, assim, eu penso num dia bastante inadequado mesmo para início. E também às 19h17, Marte ingressa em Touro. Então, a dinâmica do dia 6 é uma dinâmica lenta, é uma dinâmica estagnada, principalmente com o ingresso de Marte no signo de Touro, porque ele deixa esse ponto do domicílio dele em Áries, que é bastante ativo, direto e veloz, né? E cai num território de Vênus, que é Touro, que é mais rígido de todos, e aí essa posição de Marte em Touro, ela representa muita inércia, reatividade, é uma característica bem reativa, pouquíssimo proativa, né? Então a gente tende mais a ver os acontecimentos, né, em termos de notícia, por exemplo, reagindo, né, com uma tendência mais reativa ao que vem de fora, né, do que tendo uma atitude proativa, solucionadora, tal. Então perdemos muito em velocidade dos acontecimentos e fica aquela lentidão paira no ar, né, de maneira geral. Para esse sentido eletivo, evitem iniciar qualquer atividade sob essa característica, vai levar a bastante lentidão para se atingir os objetivos. Não é muito boa, tá? Também no dia 7, uma série de eventos acontecendo aqui. Bem cedo, né? Termina tudo aqui às 13h11. Às 2h21, a Lua vai formar um aspecto desafiador com Mercúrio, que está aqui no finalzinho de Capricórnio. Ele é bastante difícil para comunicação, burocracias, transportes, para conversas, é muito desafiador, então, no sentido eletivo, esqueçam. Depois, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Vênus, mas ele é muito leve. A Lua ainda vai estar aqui no finalzinho de Libra, né? E Vênus tem domicílio em Libra. A Lua em Sagitário não tem nenhuma dignidade, então não é um sexto assim que leva a perspectivas muito novas e diferentes. Parece ser o único respiro do dia aqui, é esse momento às 2h54, mas é tão na madrugada que talvez a gente não esteja realizando nada muito importante, se pensando num sentido mais eletivo. Quando for às 5h53, a Lua vai ingressar aqui em Escorpião, que por si só já é uma parte do zodíaco onde ela tem debilidade. A gente diz que é a queda da Lua. Não é aconselhável para mudanças, porque, bom,
o escorpião é regido por Marte, Marte está em torno no signo oposto, então a gente tem uma dificuldade de influir com as coisas. Em seguida, a gente já vai ver essa oposição acontecendo entre Lua e Marte, às 6h14. Ela é amenizada um pouquinho porque a gente tem uma troca de dignidades aqui interessante, né? A Lua, ela tem exaltação aqui em Touro e Marte tem domicílio noturno aqui em Escorpião. Mas ainda assim a gente está falando de signos fixos que não imprimem movimento para mudanças velozes, por exemplo, né? Eu penso mais que o benefício aqui é de manter os temas de forma que nos agradem. Então, se você tiver que tomar uma atitude de continuidade a alguma coisa que você já iniciou, pode até ter uma produtividade boa aqui, né? Porque você está continuando. Então, seria mais um ajuste, né? Eu poderia dizer assim que essa Lua em oposição com Marte, ela favorece mais ajustar as coisas do que iniciar. Agora, qualquer início novo, totalmente novo mesmo, sobre essa característica, não flui rápido, mas se o seu interesse com algum início for de manutenção, pode até ter um momento bom aqui, né? Por exemplo, se você quiser iniciar alguma coisa que você diga, não, eu vou começar isso agora porque eu quero manter firmeza e solidez. Pode conseguir, né? Porque essa oposição envolvendo Touro e Escorpião, ela é muito sólida, bem sólida mesmo. Então, mudanças sobre essa característica vão ser difíceis, né? O que você inicia aqui vai bem firme mesmo. Mas em seguida, ali a 9h54 e depois às 13h11, essa Lua que já está em queda, ela vai formar aspectos desafiadores com Saturno e Júpiter em Aquário. Essa tendência ela é muito resistente, tem uma característica muito forte de manter o controle sobre os acontecimentos. Então, por exemplo, manter o controle das coisas cotidianas pode ser difícil, mesmo porque o ritmo, o clima emocional do dia, ele flui muito nesse sentido do controle. Os acontecimentos, de maneira geral, não é amigável mesmo, não tem uma característica amigável, leve, e ela é um pouco bruta até, né? Assim, não no sentido agressivo, eu penso, mas no sentido de resistência. Então, fica tudo muito duro, assim, né? Eu penso num dia assim, durão, não tem muita leveza em fluir com as coisas. E o dia 7, ele pode ser difícil, justamente para os inícios, porque essa sequência de aspectos, mesmo com essa recepção acontecendo na oposição de Lua com Marte, ela fala muito da necessidade de manter o controle dos eventos, né? Das circunstâncias e tal. Então, fiquem atentos aqui também ao dia 7. O dia 8, ele ainda traz essa característica mais tensa. Mercúrio ingressa em Aquário e Vênus ingressa em Capricórnio. E aí a gente tem ainda Mercúrio chegando a uma quadratura com Marte lá no final do dia. Esse primeiro momento aqui do ingresso de Mercúrio em Aquário, ele é um dos regentes da triplicidade do ar. É bom para pensamento, para ideias, para estudar, para ampliar os horizontes, para buscar informação, para ler mesmo, né? Pode ser muito bom. Até para conversas também ele pode ser bem interessante, porque a característica mais intelectual de Mercúrio fica bem acesa aqui quando ele ingressa no signo de Aquário. No entanto, ele não está muito detalhista, então para assuntos que exijam um olhar mais concentrado mesmo, minucioso, pode ser um pouquinho prejudicial. E depois Vênus ingressa em Capricórnio. Entrando em Capricórnio, Vênus cai numa característica muito prática e organizada, que pode ser bom, por exemplo, para lidar com os temas de organização financeira, por exemplo, né? Ela é prática e pode ser até muito fácil lidar com esses temas. Mas isso também vai dependendo muito dos arranjos que Vênus vai formando em termos de aspecto a seguir. Só o ingresso dela em Capricórnio não diz tanta coisa. Quando for às 13h10, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com o Sol, mas esse aspecto harmonioso não é tão legal, porque continua a Lua enxergando aqui o ponto do exílio dela, que é Capricórnio, né? Então é um sexto que a gente não percebe muita facilidade também em abertura, né? Eu penso muito em rigidez, né? Eu até coloquei o tema do dia como bastante argumentador. E às 23h44, na viradinha do dia, Mercúrio vai formar uma quadratura com Marte. Esse ponto aqui é bem rígido em termos do pensar, de ideias, opiniões, e para os temas práticos de Mercúrio também, o que envolve transportes, né, estradas, o que envolve comunicação geral, se você lida com redes sociais, com divulgação de conhecimento ou informação, fiquem atentos a esse momento aqui
do dia 8, ele não é bom, pode gerar uma série de conflitos. Se você publica uma ideia, um pensamento, pode gerar muitos conflitos aí com quem lê, né? Argumentação, mesmo também para conversas cotidianas, no sentido da mídia em geral, esse é um momento desafiador. No sentido eletivo, evitem esse momento para inícios, porque ele pode gerar uma série de empecilhos burocráticos e empecilhos de ideias, pensamento mesmo. Se você vai iniciar alguma atividade que envolve outra pessoa, é bastante provável que tenha dificuldade em conciliar pontos de vista. Então, o dia 8 ele vem bem complicadinho também, ainda num clima aqui chato para levar os assuntos, tá? O dia 9 vem como um dia também muito bom. O dia 9 e dia 5, como eu falei para vocês, são os melhores dias da semana. A Lua vai ingressar em Sagitário às 8h15 e, como Sagitário pertence aqui à triplicidade do fogo, anima o dia, então a gente tem um sábado com uma energia mais brilhante, assim, um ritmo dos acontecimentos no sentido mais animado. Às 11h15, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Saturno, então ela vai estar em Sagitário e Mercúrio vai estar aqui no signo de Aquário, que é interessante para os temas comerciais. Para temas burocráticos talvez não seja assim tão bom, mas ele facilita o fluxo das coisas no sentido prático. Eu penso mais que com ideias, pensamento, conversas, no sentido da interação, ele é bem melhor. Nós vamos ter depois a Lua formando dois aspectos de sextil com Saturno e com Júpiter, que são animadores, então um vai acontecer às 12h38 e outro às 16h18, que leva toda a tarde aqui do sábado com um clima animado, bem interessante. Só que aí a gente tem, entre os dois, um outro aspecto muito mais animador, que é um trígono entre Vênus e Marte. A natureza do trígono já é boa e Marte ingressou agora em Touro, que é domicílio de Vênus. Outra questão é que Marte tem exaltação aqui em Capricórnio, então além da recepção mútua entre os dois, a gente tem ainda a natureza do aspecto que é harmoniosa. E para um sábado, esse pode ser um dia muito divertido, animado, mas eu penso mesmo num dia excelente para investimentos, compras, porque para os assuntos práticos envolvendo a triplicidade de terra, ele pode ser bastante lucrativo, tá? Então, o lucro aqui é uma característica forte. Agora, Vênus reage aos desejos, então o climão do dia todo aqui fica bem animado, nesse sentido de a gente estar voltado para as coisas que nos agradam, mas num sentido positivo. Pode ser divertido, ele pode ser bem... eu não penso muito no fator da interação, daquele dinamismo e brilho de festa e tudo mais, mas a gente pode estar bem voltado para fazer as coisas que nos agradam, muito voltado para atender os desejos de vida prática mesmo. Agora, o ponto forte, como eu disse para vocês, é no sentido de lucratividade. E às 16h18, então, completa esse sexto aqui, né? Como eu disse para vocês, de Lua em Sagitário com Júpiter, que é bom porque Júpiter é o regente de Sagitário, né? A Lua está disposta por Júpiter, a gente tem uma recepção que não é muito, mas é muito boa. E anima também para aplicar mudanças. Eu penso que o dia 9 ele vem realmente com essa característica auspiciosa e alegre, né, animada, que favorece muito atender as coisas, atender os objetivos, atender a lucratividade. Dia 5 e dia 9 são os dias da semana mais fáceis no sentido eletivo, né, que favorecem os inícios. Iniciar, por exemplo, um negócio com essa característica de Vênus trígono com Marte aqui pode trazer bastante lucro, né? Mas é claro que cada negócio tem a sua avaliação particular, tá? Então a gente está falando num clima geral. E é isso, pessoal, para esta semana aqui, do dia 3 ao dia 9. Eu volto na próxima semana para mais uma reflexão astrológica. Um abraço para todos vocês e uma excelente semana. Até mais.